Se esta velha pedra ouvisse o que rimos aos 20 anos, ais de amor, sonhos, enganos, talvez que a rir se partisse, mas tivesse olhos e olhasse os espectros que hoje somos, tão mudados do que fomos, talvez a pedra chorasse. Eu vou pouco pelas definições. Prefiro o genético histórico do que o filosófico definitório. Como é um ponto de partida. E que tem por base isto, viver a vida acompanhando Jesus. Mas basicamente é uma casa para quem está fora de casa. Capacitada para realizar uma missão que eu acho que é muito maior do que qualquer pessoa que passou por lá, que vem mesmo de Deus. Mas é uma casa com uma personalidade diferente. São as pessoas que cá frequentam, são o modo como os encontros aqui se fazem, como as amizades aqui se fazem, mas que atua mesmo como uma extensão da própria cidade. O Comeu Centro Universitário Manuel da Nóbrega, desde já convém explicar a sigla. Que fica atualmente na Alta de Coimbra, que é basicamente uma casa aberta, que tem algumas propostas para universitários, mas não só, mas sobretudo focado para universitários. Uma porta aberta, uma novidade, uma luz para toda a gente, sobretudo para os universitários jovens. É uma casa, uma segunda casa, ou uma primeira casa, dependendo do número de horas que lá passamos, e às vezes são muitas. E que foi para mim, digamos que a primeira escola de liberdade. Não? O Cúmulo é uma casa. Parece-me claro que esta é sim a primeira grande definição. O Cúmulo é uma casa com um estilo muito próprio, que é o estilo de Jesus. Para tudo aquilo que seja, para tudo aquilo que depois veio a ser. É porque quando é que as coisas começam? Nós não sabemos bem. Acho que como começou nas minhas conversas com o padre António Vaz Pinto, mas já vinha antes. Vinha a minha experiência de universitário e a dele também. Ele andava em Direito, era meu amigo, e eu andava em Engenharia, no técnico. Conhecíamos, entrámos juntos na companhia. Começaram a vir ao de cima conversas antigas, experiências, e sempre nos pareceu que havia um déficit qualquer, não na existência de pastoral universitária, mas de um outro modo de estar, daquilo que a gente tinha recebido. Acho que foi importante também o padre Fragata, que era o provincial e era um profeta. Atirava-se para coisas novas e, portanto, apanhava o sentido das coisas. Mas antes de começar ainda, uma vez que os fundadores, o António Vaz Pinto, o Vasco e eu vinha estes dias a pensar que nós os três nascemos durante a Segunda Guerra Mundial. Eu, concretamente, nasci meia dúzia de dias depois da bomba atómica. A minha mãe deve se ter assustado. Depois, nós os três também entramos na Companhia de Jesus na primeira metade dos anos 60. E na primeira metade dos anos 60 aconteceu uma coisa muito interessante chamada o Concílio Vaticano II, não sei se já ouviste falar. Isso foi uma mudança incrível. Até aos meus 18 ou 20 anos a missa era em latim, não sei o quê. E então havia umas senhoras de idade já que estavam o chapado a falar latim e eles a rezar o terço aqui. E não foi só a missa e a liturgia, mas a maneira da igreja estar no mundo e definir a igreja como povo de Deus e tal. Foi uma mudança incrível. E depois, nos anos 70,
aconteceu também uma data de coisas. Em 74, o 25 de Abril, em 75 fomos nós para Coimbra, e em 75 a independência de 7 ou 8 países de expressão portuguesa, e na América Latina, portanto, os anos 40, 60 e 70 foram um terremoto e um abanão até dizer chega. E é neste contexto que é 1 ano e meio para aí antes de abrir o Cúmena, que o António Vaz Pinto, que estava a estudar na Alemanha, veio a Roma, onde estava o Vasco e eu, e tivemos uma reunião lá no meu quarto, e depois acabamos de falar disto e tal, e de um projeto, não sei o quê, e fizemos um desenho com 3 circunferências concêntricas. Era a circunferência de fora, que eram os grandes grupos e as multidões, que era o António Vaz Pinto. Depois era a circunferência do meio, que eram os pequenos grupos, que era mais a minha área, a animação de pequenos grupos. E depois a circunferência de dentro, que era a conversa pessoal, que era o Vasco. Depois também foi muito importante uma conversa do António Vaz Pinto, o Alberto Brito, e eu, em Roma, com o padre Pedro Arrupe. E depois há as circunstâncias. Aquela casa que já tinha sido uma espécie de lar, uma residência universitária, estava a ficar vazia. E havia ali uma tradição. Mas havia uma tradição ainda maior, que era a presença dos jesuítas em Coimbra. Porque é que vamos para ali, porque é que não vamos para outro lado qualquer? Porque ali, de facto, Coimbra é o berço, foi bastante o berço dos jesuítas em Portugal. Tudo isso eram pequenas sementes que iam amadurecendo, que se iam ligando. E depois lá fomos, em 75 foi o António e eu, e em 76 é que veio o Vasco, o padre Zé Carveiro, o irmão José Ribeiro. Tenho pensado que aquilo, ao princípio não fazíamos a mínima ideia por onde começar. Não conhecíamos nada, não conhecíamos ninguém. Tínhamos uma casa que chovia lá dentro. Tínhamos 3 cadeiras como móveis. Não tínhamos camas, não tínhamos secretárias, não tínhamos cozinha, não tínhamos nada. Uma casa velha até dizer chega e com estas condições. Não, os desafios eram muitos, porque a gente não tinha nada. Andámos a buscar móveis e cadeiras nas casas dos amigos. E um grupo de universitários, de raparigas e de algumas ordens religiosas que nos ajudaram muito. E os lares, Coimbra funcionava muito com os lares universitários das raparigas. E acho que a maneira como se nasce, de algum modo, imprime um cunho próprio. A imagem que me vem para a fundação do Cúmena é assim uma rotunda. Estás a ver uma rotunda de trânsito. Eu que moro no Porto, a rotunda da Boa Vista. Uns entravam na rotunda por uma porta e diziam, afinal, Deus existe, Deus não existe, Adão e Eva, isso é uma cantiga, uma historinha de fadas e não sei o quê, os milagres, a ressurreição de Cristo e a Bíblia e não sei o quê. Para esses tipos fizemos uma coisa chamada os grupos de questões, que era à quarta-feira à noite. Tinha-se lá num quadro das questões todas uma atrás da outra e íamos batendo à quarta-feira, tumba. Malta que discutia, que questionava, que não se contentava com qualquer resposta, que refilava. Eu com esses tipos entendo. Uns entravam para uma rua e vinham esse tipo de questões. Outros entravam para outra rua e diziam, mas eu não quero cá conversa, blá, 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 já estou farto de paleio. Eu quero fazer qualquer coisa. Queres? Tens aqui, os miúdos da rua, tens o Centro de Paralisia Cerebral, tens não sei o quê, Depois outros entravam por outra rua. Não, mas eu sou católico, apostólico, romano, praticante, batizado e crismado. Eu quero aprofundar a minha fé. Está bem, olha, tens aqui a oração, tens não sei o quê, mais tarde exercícios espirituais, não sei o quê. E outros... Não, mas é que eu gostava de... O curioso é que, entrando por várias ruas... e dar a volta ali nas rotundas, mas aqui também há disto, o que é isto? Mas aqui também há disto. E aquilo começou... Logo ali a seguir ao 25 de Abril, mas já vinha atrás, quer dizer, porque está, onde é que começa? Já vinha atrás, e então mais uma necessidade de encontrar uma linguagem, que era sempre a nossa preocupação, de proximidade, ao mesmo tempo de exigência. E, portanto, estávamos ali, parecia que tudo... Não é que fosse assim uma coisa estudada, tudo ia convergindo para abrir uma nova frente. Ela tinha visto alguns centros mais ou menos universitários quando vivi na Itália a estudar a teologia. Um centro universitário que era uma coisa espampanante em Milão, dos jesuítas, mas não é isto. Tínhamos esse princípio também muito jesuítico de ir avaliando, experimentando e avaliando.
depois que era uma atitude de estar próximo. Tínhamos uma ideia de que a nossa tradição tinha sido os colégios, agora era uma coisa nova, os colégios e as missões. Agora estávamos aqui diante de um novo desafio e, por outro lado, a tradição jesuítica na universidade era grande, mas muito mais como professores, muito mais como... Agora, o que é entrar aqui no meio da malta? O que é uma certa proximidade de uma casa aberta e onde as pessoas podem vir, podem conviver e onde se tem uma certa intenção, não de formatar, mas de desafiar as pessoas a pensar e a falar sobre o que pensam. Não, nós viemos para isto, traz. E é preciso passar ali aquele tempo que não se vê à primeira o que é que está ali, nem o que se passa. E a coisa foi tomando forma. Para isso houve um costume que nós desde o princípio ganhamos, que era a terça-feira de manhã, com chuva ou com sol, reuníamos. Rezávamos um bocadinho e depois vimos o que é que há de novo aqui, pá. O que é que se está a passar neste país e nesta sociedade. E cá em Coimbra, na academia, o que é que se passa? Já reparaste que não sei o quê e tal. Depois íamos inventando, tentar responder àquilo que a gente ia percebendo com um estetoscópio e pulso e não sei o quê, e uma antenas e um periscópio. Como dizia, apontamos para Cristo, é o primeiro que apontamos, e depois, em cada ano, vamos tentando desenvolver alguma dimensão da pessoa de Jesus que queremos ajudar. Às vezes não explicitamos isto, mas para o grupo de animadores e para as atividades que propomos isto é muito claro. Este ano estamos a apostar nesta imagem do acolhimento de Jesus que acolhe. No ano passado apontávamos para Jesus que cuida, andamos mais à volta do cuidado. Mas assim, a médio e longo prazo, para onde estamos a apontar, no fundo, é sermos uma igreja, à maneira do Concílio Vaticano II, uma igreja que procura estar inserida na realidade, à escuta dos sinais que o Espírito do Senhor ressuscitado vai dando, na realidade contraditória, como é a realidade de cada tempo, não é? Com muita confusão e, portanto, com muito pensamento crítico, com muito discernimento, procurarmos perceber para onde é que o Senhor nos chama em cada momento. E fazemos isso sempre em conjunto, jesuítas com universitários. Isto é coisa bonita do Cúmeno também. Mas isto vinha da terça-feira de manhã, que é uma peça fundamental, que foi o que permitiu, em vez de começar por um esquema, vamos fazer este esquema, é começar da realidade, dos gritos, das necessidades, das urgências, o que é mais universal, o preferível, e para responder àquilo que está ali. E estabelecer este diálogo, a gente tem que estar sempre ali no fio da navalha, percebe? De facto, vemos os inícios, aquilo que o Padre Alberto, o Padre António Vaz Pinto e o Padre Vasco disseram e escreveram, os próprios estatutos que a certa altura foram feitos, e olhamos para isto e vemos que de facto há uma continuidade muito grande no espírito. Depois a forma muda imenso ao longo dos tempos, as preocupações sociais são diferentes, as preocupações dos universitários vão mudando, mas de fundo mantemos esta pé no Evangelho e este outro pé na realidade, ou seja, estamos continuamente... É muito inaciano esta imagem da tensão, não é? E nós procuramos habitar esta tensão entre a realidade tal como ela é, não a realidade que nós gostaríamos, mas ir ao mais profundo da realidade e ao mais profundo do Evangelho e tentar pôr as duas coisas em diálogo e tentar aqui criar alguma coisa a partir daí. E sim, é exigente, mas ao mesmo tempo é muito desafiante. E era isto, então fomos experimentando, claro. Tínhamos a ideia das CBX, que é assim o ideal, que os grupos se tornem comunidades. A ideia dos exercícios espirituais estava lá, é por aí. A ideia de outras coisas para experimentar. Lembro-me muito do princípio, a ideia das peregrinações, que era uma coisa que se tinha perdido. Antigamente as peregrinações eram assim, para beatices, agora não. Peregrinações de universitários, que é uma coisa que havia em Xavier, as tradicionais. Então, como é que... íamos pescando coisas daqui e daquela, não é? E tivemos um grupo de professores que foi uma coisa muito importante e que durou bastante tempo. Na altura em que o António Vaz Pinto ficou capelão da universidade, então havia um salto qualitativo. Por causa da participação mais institucional, não é? De prepararmos a visita do Papa a Coimbra, não é? E depois aconteceu uma coisa muito engraçada, porque as pessoas não pagavam um tostão. E houve tipos que acabaram de se formar
E disseram assim, epá, eu passei aqui 5 ou 6 anos em Coimbra, nunca me pediram tostão por causa... Eu beneficiei desta casa, caramba. Olha, aqui tem metade do meu primeiro ordenado, simbolicamente fica para esta casa, que eu gostava que outras gerações que vierem possam... E assim nasceu uma coisa chamada o Círculo Loyola. Como no Porto há o Círculo Xavier, ou em Lisboa o Círculo Vieira. E portanto, aquela casa dava para vir, para estudar, para conviver, para rezar, para... Epá, fazíamos lá cada festa, coisa completamente... E via a irmã Bourbon, que fez uma vez vestida, nunca tinha um bigode ainda maior que o teu, pá. Aquilo era sempre um show. Já agora uma coisa que me ocorre por causa dela. Nós tínhamos cada um o seu gabinete e não havia telemóveis, evidentemente. Então eu era frequentemente chamado ao telefone que estava no corredor. E então ela um dia descobriu, eu não tinha consciência disso, que cada vez que eu ia ao telefone, no bloquinho deixava desenhado um burro. Eu tenho uma obsessão com burros. Então nesse ano a festa do Cume foi a festa do burro. Apareceu tudo com orelhas e fez-se um livro dos meus desenhos de burros. Da graça, não é? Pois, uma coisa importante para mim, no caso, é que fomos em 75, que em 79 começou a haver noviços. Noviços são estes moços que entram na Companhia de Jesus, não é? E eu fui mestre de noviços de 75 a 91. Dava uma mãozinha no cúmene e no andar de cima estavam os noviços, estes extraterrestres que chegavam lá. E ajudou-me muito trabalhar na pastoral universitária e ao mesmo tempo trabalhar com noviços na formação inicial. Porque eu via um certo tipo de coisas que acontecia nos universitários, nos estudantes, e acontecia também nos noviços. Bom, isto deve ser desta geração. Na minha geração não era assim, mas agora assim. Outros bichinhos só apareciam nos noviços. Isto é um verme que aparece na noviciaria, mas que não aparece na estudantaria. Ajudou-me. Cada pessoa é única, mas havia assim umas certas constantes que muito me ajudou. Aliás, de 65 a 75, a 79, entraram 4 rapazes na Companhia de Jesus, em 10 anos. Estamos ali uma crise forte. E de 79 a 91, eu recebi 44 rapazes na Companhia de Jesus. Agora são quase todos padres, são para aí 25 ou 30, andam aí à solta, pá. Padre Carlos Carneiro, Dovar Lemos, Hermínio Rico, essa malta aí. E isto foi importante. E não é só para vir para a Companhia de Jesus. A quantidade de casais, de jovens casais, tipos que se casam e formam, é muito... Eu devo dizer que tive uma devoção muito grande em acompanhar jovens casais, malta que eu conheci estudante, e que receberam, e leram, e experimentaram, e viram muita coisa... Depois constituem família. E agora vamos nós pôr isto em pé, pá. E agora como é que fazem? Espera aí. E discutem um com o outro e tal. E formar uma família cristã. É um trabalho fantástico. Foram os grupos que me deram mais devoção de acompanhar. Porque estão a construir pelo seu pé, pela sua cabeça, pela sua sensibilidade, pela sua fé, pela sua experiência de vida, fazer uma síntese de vida cristã. Estamos aqui o dia inteiro, mas para já é melhor fechar e fazer um intervalo para anúncios. Chopala de Alapa, foi Coimbra os meus amores. Do Chopala de Alapa, foi Coimbra os meus amores. E a sombra
a sombra da minha capa deu no chão, abriu em flores. Eu conheço o Cúmene desde 1981, porque eu estava fora, vim para Coimbra e, entretanto, uma amiga minha convidou-me para eu vir a umas reuniões que havia no Cúmene, que eu não sabia o que era, e eu, na altura, estava a viver um tempo muito difícil e aceitei, porque me pareceu que podia ser importante para mim. E fui. E foi aí, neste antigo Cúmene, que eu conheci também o Padre Vaz Pinto. Pronto, e como realmente eu estava a viver um tempo complicado, ele passou a ser, até se ir embora, passou a ser o meu diretor espiritual todo o tempo que eu depois continuei no Cúmene. Eu acho que a vinda do Cúmene foi uma porta aberta, uma novidade, uma luz para toda a gente, sobretudo para os universitários jovens, porque estava-se a viver uma igreja um bocadinho que não entusiasmava a malta nova. E então vêm estes três maravilhosos padres, não é? O Vaz Pinto, o Padre Alberto e o Vasco, e eles realmente vieram dar uma novidade aos jovens e um interesse que realmente não existia. E começaram, de facto, a frequentar, porque era essencialmente para os universitários que eles tinham vindo. Mas nós, os mais velhos, também começámos a aproveitar e a ver que havia coisas muito boas. Essencialmente foi a forma como eles viviam no mundo, não era? Eu senti que eram desapossados de tudo. Tudo lhes pertenciam, mas não tinham nada na sua posse. Isso é a grande coisa, não é? Nós vivemos numa educação do que é teu, do que é nosso, do que temos que gerir, do que ter a segurança, o cuidado, não sei. E isso foi a primeira grande sedução, a experiência de contactar num espaço em que, não sendo meu, me pertencia. Eu já conhecia o Cúmene antes de ser universitária, mas a verdade é que se transforma muito a forma como a casa se oferece a partir do momento em que nos tornamos universitários. A oferta é muito diferente. Sentimos, acho eu, que a casa é nossa, é feita para nós. E o impacto que tem na minha semana e na minha vida é isso mesmo, tem um lugar marcado à quarta-feira, e isso desde o meu primeiro ano, que se tornou assim um grande marco, faz parte do meu horário que eu faço no início do ano. Há uma slotzinha para a missa das 7h15, e depois, além disso, todas as ramificações que vêm, portanto não é a missa isoladamente. Participei de alguns grupos da casa e continuo a participar, e obrigatoriamente entram pelo fim de semana adentro, e pela semana também, com outras atividades, com outras reuniões. E diria que sim, acho que acaba por moldar muito o meu horário durante o ano, e com certeza disso vêm muitos frutos de outras coisas, não é? Muda muito, acho eu, a mim mudou-me, ajudou a moldar-me nestes anos. Eu entrei para a faculdade com muita vontade de me descobrir e perceber o que é que queria fazer. Não tinha as certezas do meu curso, não tinha a certeza do que é que ia ser no futuro, e o Cúmene ajudou-me muito com a espiritualidade. Acho que veio na altura certa. Ajudou muito a crescer, a moldar-me, não só enquanto pessoa, em relação àquilo que acredito, o que é que penso, e fui sempre muito acompanhada e sempre tive muito espaço para poder pensar, ser crítica, e saber que não estava sozinha a fazer esse processo. Olha, então, eu vim cá parar completamente por acaso, como se calhar a maioria das pessoas. Não era batizada, não tinha, enfim, o meu percurso de fé era nulo, basicamente. Vim por acaso com umas amigas e, enfim, não fazia ideia de como essa decisão ia ter um impacto, pronto, tremendo depois ao longo da vida. Por isso cheguei cá um bocadinho por causa do voluntariado Rabo de Peixe, mas não só, entrei logo numas reuniões de crisma, que eu nem sabia o que era o crisma, não sei como é que fui parar àquelas reuniões. Depois acabei a ser batizada nesse ano, portanto, deram uma volta à cabeça, basicamente. Mas, pronto, essencialmente foi isso, foi uma coincidência, mas houve muita coisa que me fascinou logo à partida, pronto, e acho que foi por isso também que fui ficando e que me fui sentindo em casa, lá está. Eu acho que, pessoalmente, e penso que também para muitas das pessoas da minha geração,
Eu acho que o maior impacto, para além das grandes atividades que começaram e que nunca mais pararam até hoje, são os exercícios espirituais. Porque eu fiz os primeiros em 1982, portanto tinha 41 anos, nunca mais parei. Quem realmente quer seguir esta espiritualidade inaciana para um progresso interior espiritual mais intenso, os exercícios são realmente a coluna vertebral, a possibilidade que nós temos de nos irmos conhecendo cada vez mais e de criar com Deus uma relação cada vez mais próxima. E por isso é que eu também nunca mais parei, porque para mim foram essenciais. E isso fez também com que eu depois pudesse também entrar noutras atividades que o Cúmene tinha, que são muitas naquela altura, e que continuam até hoje. Portanto, eu acho que foi uma caminhada, desde essa altura, pelo menos para mim, verdadeiramente maravilhosa até hoje. Depois também a forma como eles, estou a falar dos jesuítas, conviviam entre si. Creio que também era uma nova forma de estar em igreja, não propriamente, não falavam exclusivamente de Deus, mas a forma como se relacionavam era muito sedutora. Usava muito uma frase que uma comadre minha ali do Douro me dizia sempre: falar de Deus sempre, falar dos outros pouco e bem, e falar de nós nunca. Portanto, viviam muito esta atualidade constante. Isso também era no mundo em que toda a gente dizia mal de toda a gente. E, portanto, esta forma de viver e de ligar, apesar das diversidades e de personalidades diferentes, era muito cativante. Era uma forma nova de estar perante o Evangelho, que era um Evangelho concreto, é uma forma de amar concreta. E depois a possibilidade de entrar em contacto com outras pessoas, ou conhecer outra gente, que não sendo propriamente irmãos, a gente passou, assim como há filhos adotivos, que eles passaram a ser irmãos adotivos. Eram irmãos que a gente escolhia, não é? Passaram a ser escolhidos. Tu és meu irmão. Chamas-te assim, dou-te este nome, és meu irmão. És Tiago, és Tuta, és Elmiro, és Mena, és Olímpia, é o que fosse, não? Que tivesse mais à mão. Fui também trazendo muitos amigos da faculdade. A certa altura tinha vários que passavam por cá, sobretudo muito para estudar, mas também para vir à missa, à quarta-feira. Bom, claro que isto é sempre um bocadinho enviesado, porque muita gente não conhece a casa e não passa por cá, mas este era sem dúvida um espaço de convívio. Muitas vezes depois da faculdade passávamos por aqui, ficávamos só... Eu gostava de dizer que o Cúmene era a minha segunda casa, porque pronto, muitas vezes quando saía das aulas vinha para cá. E a minha mãe dizia segunda. Pronto, e de facto eu passava mais tempo aqui do que em casa, é verdade, como acho que a maioria dos estudantes. Pronto. Acho que às vezes ouvir toda esta descrição desta casa pode ser um bocadinho assustador. Daí ter a necessidade de dizer que, olha, acho que tu vais sentir bem lá, acredita. Mas acho que é isso, acho que é só o início. Acho que é muito difícil ser-se indiferente a partir do momento em que se entra aqui. Lá está, as pessoas a quem falo da casa e que depois a experienciam saem mudadas. Não digo que aderiram tanto quanto eu, necessariamente, mas acho que se torna, e cada vez mais, um ponto de referência para os universitários em Coimbra. Não só o espaço físico, isto é, a referência de estamos muito perto aqui da Praça da República, que é um sítio que habitamos muito, mas também de, ok, aqui sei que tenho uma proposta diferente. Uma referência nesse sentido de, ok, aqui posso ir à missa à quarta-feira. Aqui posso ir falar com alguém que me vai ouvir. Aqui tenho um grupo de pessoas da minha idade que gerem mais ou menos os mesmos problemas que eu e tentar em conjunto arranjar soluções ou pelo menos caminhos. Acho que se torna uma referência. Acho que se tivesse de dizer assim para a minha geração, acho que é isso. Eu não tinha qualquer tipo de fé antes e acabei por me batizar nesse ano. Lembro de me perguntarem, mas tens a certeza, isso é uma decisão tão grande? E eu não tinha qualquer tipo de dúvida, assim, como assim? Eu sinto-me completamente, acho, encontrada. Senti, pronto, que me sentia em casa, acho que é mesmo isso. E por isso não tive qualquer dúvida. E, entretanto, toda a vida mudou a partir daí. Hoje tenho muitos amigos que conheci aqui. O meu marido partilhou também muito tempo desta casa. Por acaso só começámos a namorar 10 anos depois, mas na altura conhecemos-nos aqui. Por isso não consigo sequer imaginar já o que é que seria, porque pronto, a fé acabou por ter um impacto também diário na minha vida que
não sei, pronto, não sei quem é a Joana se não tivesse passado naquele dia por aquela casa, não existe, pronto. Muitos estudantes chegavam lá em outubro, só iam de casa em dezembro, apesar de ser só 100 km, às vezes viviam ou menos e ficavam lá. Portanto, era a casa. Assumiam aquela casa como sendo realmente deles, porque lá estudavam, lá dormiam, lá falavam, lá discutiam, lá comiam, lá tomavam banho, lá fizeram-se inclusivamente um chamado bar na Bé, não é? Onde se geria também a forma de estar e de comer e de usufruir. E, portanto, para eles era também um espaço de amor. Surpreendia-me também sempre muito esta questão da casa ser um sítio de confiança. Uma das secções também que éramos responsáveis era o quiosque, eu nem sei se isso ainda existe, mais ou menos. Pronto, mas basicamente era um sítio, um armário cheio de bolachas e de chocolates e comida, as pessoas iam lá e deixavam o seu dinheiro completamente à confiança. Pronto, que é uma coisa que também acho que não se vê muito no mundo lá fora, não é? E pronto, tudo isso era surpreendente. Parece que, de certa maneira, o Cúmene era um sítio que eu gostava, era a forma como eu gostava que o mundo funcionasse. Enfim, dizendo de forma resumida, pronto. Assim, um sítio em que há confiança entre as pessoas, em que há preocupação em acolher quem chega, em integrar. Memórias, como imagina, pela minha idade, tenho imensas e como nunca mais parei. Mas eu só vou referir uma que eu acho que foi muito engraçada, porque dava imensa alegria, sobretudo à gente, não via toda a gente, que eram os teatros que se faziam, os teatros, porque toda a gente participava. A Irmã Bourbon era uma maravilha, porque arranjava-se todos os anos um tema e ela tratava dos vestuários e de orientar. Ela tinha uma criatividade incrível, tinha assim um feitio especial, mas o resto era incrível. E eram os noviços, eram os padres, eram os universitários, éramos nós, a geração mais velha. Toda a gente entrava nestes teatros. E realmente é das memórias que eu acho que deu uma alegria espetacular a tantas outras coisas maravilhosas que se passaram aqui no Cúmene e que eu recordo, mas que não vou poder contar tudo. Eu fui animadora da casa há 2 anos e tivemos um serão em que nos propusemos a preparar empadão de carne, porque tínhamos um saco muito grande de puré em pó. Digamos que a preparação deste jantar foi tudo menos fácil. Acho que conseguimos sujar todas as paredes da cozinha, o chão, com certeza todos os pirexes que havia onde coubesse empadão para 40 pessoas. E foi muito estressante porque o puré não estava a querer tornar-se puré, a batedeira não era ótima e ficámos todas sujas e todas nervosas, até depois atrasámos para a missa. Pronto. E esta acabou por ser uma das refeições mais elogiadas por quem comeu, assim, dos serões do ano. E eu estava só mesmo a ajudar, eu não era a chefe principal, mas lembro-me muitas vezes desta noite. Lembro-me do stress, éramos 3 na cozinha, lembro-me muito do stress e lembro-me muito depois da recompensa que foi poder servir e servir bem. E penso muito nisto porque associo muito aos pequenos sacrifícios e à dificuldade que às vezes pode ser servir, mas que é sempre recompensada. E eu acho que esta casa também promove muito isso. Um jovem que se queira pôr ao serviço, aqui arranja forma de o fazer. Mesmo que não queira vir à missa à quarta-feira, arranja forma de servir. E acho que é uma história engraçada. Assim, representa bem o que é o espírito de um centro universitário. Nós, na altura, quem estava connosco nos animadores era o Filipe Martins, o Padre Filipe Martins, e ele, pronto, uma das características fortes dele era muito forte no acolhimento e dava-nos grandes sermões. Assim, não pode estar ninguém sozinho nesta casa, sem nós irmos lá, perguntar se precisa de alguma coisa, acolher. E é engraçado que ele foi tão forte que mudou mesmo a minha maneira de estar no mundo a partir daí. Ou seja, eu hoje, às vezes estou numa festa, estou num sítio qualquer e eu até posso não ir lá e estar com preguiça e não ter conversa, mas há sempre uma voz dentro de mim que diz que aquela pessoa precisava de ser acolhida. Isso foi uma coisa que aprendi cá, entre outras. Toca a campainha, eu fui abrir a porta e a cena passa-se. Entra um senhor, forte, a transpirar, o irmão Zé fica a meio do segundo lance de escadas, eu fico no patamar das escadas e o senhor fica no primeiro lance de escadas. E temos ali uma conversa de 1/4 de hora, em que ele tenta fazer uma narrativa de uma história que se percebia que era toda mentira. Talvez fosse por isso que ele tivesse
a transpirar. Não sei se estava cansado, se era por causa da narrativa da mentira e da vergonha de ter que fazer essa narrativa para ganhar algum dinheiro. E o irmão Zé, no segundo lance de escadas, ouvia e falava, ouvia e falava, ouvia e falava. E eu olhava para cima e olhava para baixo, olhava para cima e olhava para baixo. Que então terminou a coisa com o irmão a ter ido buscar uma nota de 20 escudos e dar-lhe 20 escudos. E eu percebi, como é que é possível? Como é que é possível? E acho que foi para mim uma descoberta um bocado sobre de como é que pode ser a misericórdia, não é? Que era a possibilidade de estar a ser enganado e o seu coração deixar-se enganar. E, portanto, esta coisa de ser um sítio onde um coração miserável tem que ser abraçado por um coração não miserável. E foi assinado com uma nota de 20 escudos. Olha, eu apanhei o cúmulo já não na sua fase inicial, muito grato por tudo aquilo que tinha acontecido antes de lá ter chegado, mas ao mesmo tempo também muito consciente que quem lá chegava recebia um legado enorme, uma obra viva, que se tinha sempre que reinventar para poder acolher cada geração que chegava à Universidade de Coimbra. E, portanto, eu acho que o Cúmene tem um autor, que é Deus, que depois serviu de pessoas para poder oferecer a todos os que vinham estudar para Coimbra a possibilidade de uma nova vivência da fé, a partir de alguma coisa que eu julgo que era estrutural e continua a ser. Às vezes duvido se o Cúmene era um oásis, porque tinha, de facto, coisas absolutamente deslumbrantes, ou era um estaleiro, onde estava sempre em obras para se inventar e reinventar e poder responder, quer aos desafios que vinham de Deus, quer aos desafios que vinham, de facto, das sucessivas gerações de universitários que iam chegando à universidade. Eu acho que aprendi a ser padre lá. Portanto, os meus primeiros anos de padre foram em Coimbra, foram muito ligados ao centro universitário e, portanto, sinto-me muito devedor. Havia uma pessoa lá em Coimbra que dizia com graça que eu, quando cheguei a Coimbra, era um jovem que parecia padre. E quando saí de lá, era um padre que ainda parecia jovem. Portanto, entretanto, aconteceu muita coisa e de facto, foi tudo muito bom. Tens muitas atividades diferentes, podes vir só ler um livro, podes vir estudar, podes vir rezar, podes vir dormir uma siesta num sofá, podes vir apanhar sol para o terraço, podes vir a uma missa de quarta-feira, podes vir a uma conferência num serão à noite, tens serões mais para universitários, serões mais para mais velhos, depende um bocadinho, é aberto a todos, podes só vir existir, podes vir tomar um chá, podes vir fazer muita coisa. As atividades podem surgir de várias equipas, várias pessoas que andam pela casa. Tens uma equipa que é animadores e jesuítas e que preparam mais para universitários. Tens outra equipa que é para mais velhos e também com os jesuítas. E depois qualquer pessoa que ande pela casa pode propor, como foi há uns tempos atrás, a leitura de livros e debate de livros. E tens outra que é um bocadinho não tão universitária, mas ligada ainda assim à universidade, que o salão é usado para sessões de libertação de stress e meditação,
Por isso tens muitas coisas diferentes. Pode ser proposta da casa ou pode ser alguém que venha de fora que te propõe fazer. Eu não sei se estraguei o Cumne, mas na altura eu encontrei no Cumne e continuo a encontrar uma coisa que eu acho verdadeiramente quase a seiva, eu diria mesmo às vezes é um segredo que não vale a pena estar escondido, que era tudo ser pensado e rezado em equipa. E eu acho que isso tem muito a ver com a alma e com a identidade daquela casa. Enfim, eu pelo menos, olha, fazendo assim um elogio justo, acho que o Cumne foi tendo equipas humanamente equilibradas, inacianamente discernidas, eruditamente cultas, sábias até, e com uma coisa que eu acho que foi sempre muito necessária, e hoje ainda mais, que é com uma teologia consistente e ao mesmo tempo aberta. E tudo isto não vinha só dos jesuítas que, entretanto, recebiam esta missão, mas de todos aqueles que colaboravam com a identidade e, portanto, com a vida da casa, que ia muito para além das atividades. De facto, havia um programa todos os anos, como há, que foi tendo muitas variáveis segundo também os interesses e as necessidades de cada geração. Portanto, eu fui diretor do Cumne 3 anos e depois fui colaborador quase 20. E, portanto, é assim um tempo muito, muito feliz. Mas eu acho que na gênese de todas, aquilo que foi, digamos assim, contínuo e aquilo que foi de cada momento, eu acho que correspondia a um desejo de acolher e de responder. Acolher quem chegava e de responder. Neste sentido, eu acho que o Cumne foi e continua a ser não sei, para usar uma expressão que tem a ver com Coimbra, por causa dos polos universitários, eu diria que é mais um polo de irradiação evangélica, eu acho que com uma consequência notável, porque muitos dos que passaram por lá tornaram-se, de facto, pessoas que constroem uma sociedade nova, justa, a partir da fé, em campos da cultura, da ciência, da erudição, e às vezes me perguntam de onde é que você veio. E é muito bonito ver que eu passei por ali. E, portanto, vê-se que não foi só passar por ali, mas beber de tudo aquilo que ali, eu acho que com muita humildade, mesmo muita humildade, se pretendia oferecer. Inicialmente seria uma sala e depois se foi expandindo. Sendo o público-alvo universitários, e como tu és uma casa para os que estão fora de casa, tens efetivamente sofás, tens salas de estudo, tens salas de trabalho em grupo, tens uma cozinha, porque tu estás a receber quem vem de fora. Olha, eu vivi nos 3 Cumnes, digamos assim, na Coraça de Lisboa, quando lá cheguei, aquela casa antiga, enfim, todos lembrarão dos que passaram por lá nessa altura. Era uma casa muito peculiar, porque era uma casa, de facto, muito bonita, mas ao mesmo tempo, pronto, antiga e velha, sempre a precisar de remendos, mas com uma digamos assim, com uma característica que julgo que também ajudava até depois ao próprio projeto espiritual, porque as pessoas que lá entravam sentiam vontade de a construir. E, portanto, não era só construir a própria casa interior, mas era o edifício onde as pessoas se reuniam, se juntavam, enfim, para se divertirem, para namorarem, para rezar, para estudar, para tudo aquilo que é a vida de um estudante universitário. Mas ainda bem que esse tempo acabou e que, digamos assim, aquele espaço, de facto, já não aguentava mais e muito aguentou ele nas muitas nuances que foi tendo. E depois, portanto, o Cumne passou para, digamos assim, o edifício da Coraça, mas nas suas traseiras, virado um bocadinho para a Biblioteca Joanina. Ali viveu durante algum tempo, adaptando-se, enfim, a um espaço mais pequeno, porque na altura havia a ideia de fazer obras no edifício antigo, que depois nunca chegaram a acontecer, e finalmente o Cumne Novo, ali junto à Praça da República, que eu acho que foi ali um grande trabalho dos artistas que estavam lá na altura, dos seus diretores e de muitos amigos que de facto tornaram possível aquele sonho, desde quem ofereceu aquele espaço até quem colaborou com uma generosidade absolutamente notável e que não ficará sem recompensar.
Sim, histórias, certezas que há muitas, há imensa gente, imensas pessoas a passarem. Varia muito. Há pessoas que conhecem a casa no final do curso, há pessoas que conhecem a casa no início do curso, há pessoas que gostam muito, há pessoas que vêm uma vez e não voltam. Há histórias de partidas que se fazem entre eles. Pronto, isso varia muito ano para ano. Mas sim, mas a casa tem imensas histórias, mas não cabem aqui todas. Mas sim, há muitas histórias diferentes. Pessoas que, de facto, ali naquela casa redescobriram a fé, pessoas que decidiram casar e viver a vida como uma missão, pessoas que também partiram já para Deus e que deixaram, de facto, uma enorme saudade e uma grande gratidão. Eu conto só uma pequenina história que, talvez para mostrar como eu continuo a acreditar que aquela obra é muito mais de Deus do que de qualquer um de nós. E é nossa porque é de Deus, porque tudo o que é de Deus é para nós, acho eu. Mas foi uma altura em que, de facto, o Cúmene tinha muito pouco dinheiro, é mesmo assim. E pronto, e era preciso fazer ali muita ginástica para que fosse uma casa de porta aberta e gratuita, como tudo é naquela casa absolutamente gratuito. E houve um dia em que eu estava um bocadinho mais aflito, porque precisava de pagar a água, pagar a luz e mais umas coisas, e eu não tinha dinheiro nenhum. E fui para a capela, fui celebrar a missa e conversei com o Nosso Senhor. E disse, olha, eu não sei o que é de fazer, isto não é meu. Isto é teu. Diz-me o que é que eu faço, a quem peço, o que for preciso fazer, porque isto amanhã tem que estar aberto e se eu não tiver dinheiro, pronto, ficamos sem água, sem luz, sem telefone, como é que vai ser? Pronto, e eu lá, enfim, levei este recado para Nosso Senhor. E quando a missa acabou, eu fui para o meu gabinete, que era um daqueles gabinetes, enfim, com aquelas diferenças todas de chão, era preciso pôr calças e suportes naquilo tudo, aquilo era uma verdadeira aventura. E a verdade é que à porta do meu gabinete eu tinha um envelope com o dinheiro que era preciso. E, portanto, eu a partir daí nunca mais deixei de ter nenhuma razão para duvidar de como Deus esteve e está presente naquela obra através de todas as pessoas que lá vão, que lá entram, que de lá saem, desde aquelas que já são, digamos assim, catolicamente convictas, até aquelas que são muito curiosas e procuram, até aquelas que ali redescobriram um sentido mais humano para a sua vida e para a sua missão, mas de facto não vivem por viver, vivem a partir da fé e do Evangelho, nesta espiritualidade inaciana que depois ali configurava um programa que eu acho verdadeiramente apetecível. É uma casa à qual eu regresso sempre, mais do que com nostalgia ou saudade, com um compromisso e uma vivência que me faz viver agradecido e sobretudo esperançado, porque eu acho que o Cúmene é uma obra que ainda está nos seus princípios. 50 anos, digamos assim, é a idade de um bebê, para uma obra que eu acho que nasceu para ter uma vida muito grande e, sobretudo, larga, capaz de se inventar e reinventar e cumprir a missão para a qual existe. Se calhar o que define melhor o Cúmene é ser um espaço que é uma casa, uma segunda casa, ou uma primeira casa, dependendo do número de horas que lá passamos, e às vezes são muitas, onde além de se construírem amizades que ficam para a vida toda, isso é sobretudo acompanhado também de um crescimento na espiritualidade inaciana, e também numa aproximação àquilo que é cultura, no sentido lato.
mas é uma casa com uma personalidade diferente. Não é só as paredes de onde nós estamos, são as pessoas que cá frequentam, são o modo como os encontros aqui se fazem, como as amizades aqui se fazem. É uma casa muito feita mesmo ao modo jesuítico, que não se fecha sobre as suas paredes, sobre as suas portas, mas que atua mesmo como uma extensão da própria cidade. Uma extensão de Coimbra, uma extensão dos estudantes, e é aqui que todos os encontros podem acontecer e acontecem. Aqui sempre pude ser quem eu realmente sou, verdadeiro comigo mesmo, com a minha bagagem, com as minhas dúvidas, com a minha fé em alguns momentos, com a ausência de fé noutros momentos. Mas aqui pude ser sempre eu e pude conhecer sempre várias pessoas de diferentes contextos também, e pronto, e que contrasta às vezes até com a própria vida de faculdade, que em alguns momentos é mais pessoal, mais individual. E há momentos em que uma pessoa fica demasiado presa a essa individualidade, porque estamos aqui para conseguir resultados, mas depois nesta casa é possível sermos mais do que a nossa própria individualidade, carregando a nossa individualidade, mas poder ser em comunidade. E acho que é isso que torna esta casa diferente. Eu acho que uma coisa muito bonita é quando as casas têm alma e têm determinadas características, é muito bonito que isso se mantenha, apesar da vetusta idade dos 50 anos, que algumas características que são, enfim, matriciais, que fazem parte do ADN, se mantenham ao longo do tempo. Não é? Acho que isso seria o que eu gostava que se mantivesse. As pessoas sentirem-se bem-vindas, sentirem-se acolhidas, haver promoção da espiritualidade, da cultura e da criatividade. Se calhar as 3 palavras que eu gostava que ficassem para o futuro seria espiritualidade, cultura e acolhimento. Para o futuro, eu acho que é bom e gostava que o Cúmene fosse muito o que tem sido até agora. Acho que há muito que deve ser mantido. O modo desta casa atuar, a forma como esta casa está sempre aberta a todas as pessoas, às diferentes opiniões, ao diálogo, ao debate, a tudo. Acho que isso é sempre muito importante. Obviamente também nestes últimos anos de faculdade consegui ver o Cúmene a crescer muito, e isso é algo muito bom, e também ter feito parte desse crescimento é algo que me dá muito gozo e muita alegria. E portanto, além do que pode ser, tenho muita esperança que o Cúmene pode chegar a cada vez mais pessoas, pode ser cada vez mais uma casa de mais amizades, de mais encontros, de mais fé e de mais dúvidas de fé para todos os estudantes. Os serões estão cada vez mais cheios, as missas cada vez mais cheias, e isso dá-me muita esperança e muita alegria que o Cúmene consiga chegar a cada vez mais pessoas e a cada vez mais longe. No início percebo que uma pessoa que venha de fora pode ser sempre um pouco assustador, porque parece que as pessoas que cá estão são uma família realmente, mesmo sendo pessoas diferentes e de sítios diferentes. Como passam cá tanto tempo e como o Cúmene tem um aspecto realmente de uma casa, para as pessoas de fora parece que estão a ver uma família no seu dia-a-dia. E no início pode ser um pouco assustador, mas a partir do momento em que começam a vir às quartas-feiras às missas, aos serões, a ouvir estudar mais vezes, entram também de forma muito harmoniosa nessa própria dinâmica familiar da casa, que depois faz com que estando cá as pessoas se sintam muito confortáveis. Não é? Ainda por cima estamos neste espaço, não é? que está muito diferente, mas onde passei se calhar muitos momentos muito felizes da minha vida, mas se calhar a história que eu me lembro melhor e que me lembro muitas vezes é a primeira vez que entrei nesta casa, não é? Que teria 10 anos, 11 por aí, e que vinha um bocadinho com as minhas irmãs, que eram estudantes universitárias, e que isso também é uma característica da casa, esta possibilidade de encontro entre gerações, entre diferentes idades, não é? E isso foi muito marcante para mim. Então a primeira vez que eu entrei aqui era numa festa, enfim, lembro perfeitamente, era a festa de final de ano, que na altura juntava muita gente neste jardim, pela casa toda, não havia divisão nenhuma da casa que não estivesse com a Rosa Valenciana e com pessoas. E na altura eu não fazia ideia do que é que isto era, vim com os meus pais e com as minhas irmãs, e havia uma portinha que parecia um armário que eu abri, e na verdade não era um armário, eram umas escadas que desciam para uma cave, que era onde funcionava na altura a sede do Cantil. E sentados à mesa estava um rapazinho com
um casaco de aviador. E eu disse boa noite. E ele perguntou-me: queres fazer comigo um teatro, um sketch sobre Tiananmen? E eu, enfim, tinha acontecido nesse dia o massacre de Tiananmen, e eu estava longe de saber o que era, lá pedi informações, e fomos fazer um sketch os dois, porque na altura, nas festas, cada grupo podia apresentar livremente uma palhaçada qualquer, não é? Que foi o que aconteceu. E era o Rafael, não é? Que se tornou depois o meu grande amigo, e que depois esse primeiro encontro deu origem a que eu viesse a frequentar o primeiro grupo de GVX da história do GVX, não é? Com o padre Vasco Pinto Magalhães, e depois Cantil, e depois CVX, e portanto fui animadora do Cúmene, fui da direção do Cantil, fui depois animadora de GVX, Círculo Loyola, claro. Portanto, acho que aqui só padre é que basicamente ainda não fui nesta casa. No Cúmene tenho várias memórias. A casa funciona também como um sítio para estudar, em que todos os estudantes podem vir estudar durante o dia. E às vezes só o facto de uma pessoa sair de casa e vir para aqui estudar, cria logo... É um sítio que não funciona como biblioteca, porque é diferente, realmente é uma casa. Uma pessoa entra, tem ali agora na entrada e fica por lá um bocado a conversar. Depois vai estudar, desce, passa por mais alguém conhecido, fica a conversar. À saída fica mais meia hora a conversar com a Gorete, sobre tudo, sobre as obras da cidade, sobre as mais recentes notícias. E são coisas tão simples, mas pronto, que tornam esta casa realmente diferente e faz com que muitas vezes um simples dia de estudo se torne em algo muito mais. E vi muitas pessoas, conversei com muitas pessoas, aprendi muita coisa, e pronto, cheguei ao fim do dia também muito feliz e contente por conseguir ver Deus nas coisas. E às vezes quando uma pessoa está todos os dias a estudar sentada à frente do computador é difícil. Mas o Cúmene abre sempre essa possibilidade, porque abre sempre esta possibilidade do diálogo, abre sempre a possibilidade de contactarmos com diferentes pessoas. Portanto, acho que está sempre aberta à graça de Deus todos os dias. Portanto, isso é das coisas que eu mais me lembro. Coisas tão simples como essas, das diferentes conversas que há aqui no Cúmene. Oi, Isabel! Pinheiro, manso, Pinheiro, bravo, macieira! Para os próximos 50 anos, a fidelidade aos inícios e à intuição dos fundadores, esta casa aberta, inclusiva, que procura ser rosto de uma igreja simples e próxima, menos institucional, menos pesada e mais leve, próxima, até às vezes pobre em meios. E por outro lado também criatividade em saber encontrar as grandes questões de cada época para também sabermos de maneira crítica, não é? Dar alguma resposta ou dar algum feedback. E sobre tudo isto, o Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, deixou uma mensagem aos estudantes universitários muito, muito bonita, porque ele dizia: se um curso universitário não ajuda um jovem universitário a ir para lá do bem-estar, mas não o incita à criação de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais desenvolvida, então não percebeu nada do que é que a universidade lhe deu. E eu creio que o Cúmene terá que ser isto nos próximos 50 anos, como também foi nos últimos, que é ajudar os estudantes universitários a perceberem o sentido mais profundo da vida universitária. Isto que a universidade não oferece, porque a universidade oferece a formação académica, mas é preciso perceber que a formação académica tem que ajudar à transformação social. E eu creio que o Cúmene também pretende ser isto e há de ser isto nos próximos 50 anos. Pela experiência que tenho, não é? E para quem realmente se identifica com a espiritualidade ignaciana, continuo a achar que os exercícios são realmente o momento, a coluna vertebral para um caminho que as pessoas queiram fazer no seu progresso de espiritualidade interior, não é? E assim tem sido para mim. A minha intimidade e a minha relação de intimidade com Deus
eu devo de facto a essa caminhada dos exercícios. Portanto, os exercícios para mim são o ponto fundamental. Tudo o resto depois é importante, não é? Não sei, eu acho que a essência se manteve e eu acho que é essencial saber mantê-la com a mudança que existe à volta. Não digo que não haja evolução e acho que é importante adaptar-nos e tudo o resto pode fazê-lo, mas a essência acho que tem de se manter. Isto de sermos um lugar aberto e que tem como base saber explicar a vida de Jesus e isso não ser necessariamente falado e explícito, essa essência acho que isso não se pode perder nunca. E acredito que não se perca mesmo, mas acho que é assim um desejo muito grande que tenho, é isso, que se saiba adaptar não só ao local físico, mas ao mundo, ao local mundo em que se insere, sem perder isso, sem perder ok, aqui não precisamos de o dizer, mas estás a entrar e estás a conviver com pessoas que vivem para Jesus. E acho que isso é assim o que espero que se mantenha nos próximos 50 anos. Eu acho que a mensagem é que estejam abertos ao dia-a-dia, porque Deus vai falando no presente e vai nos ajudando a descobrir o futuro no presente. Isto faz-me lembrar uma coisa que agora há pouco tempo esteve a viver ali na Brotéria, um monge daquele grande mosteiro novo de Bosé, em Itália, esteve ali a viver connosco e ele escreveu uma coisa engraçada que é olhar para o presente com olhos de futuro. Porque o futuro está aqui, não se vai reinventar, não cai do nada. É o que é que pode florescer disto. Mas isso supõe uma grande atenção aos acontecimentos, olhar para a realidade. O que é que esta realidade está a pedir? Ninguém sabe o que é o futuro, mas podemos perceber o que é a realidade está a pedir. Não é um futurismo, é uma leitura do presente. O que eu diria era que não enviem jesuítas que não vivam apaixonados. Não é? Eu creio que é fundamental viver-se apaixonado. Apaixonado por tudo, não é? Apaixonado pelo mundo, apaixonado pelas pessoas, apaixonado pelas flores, apaixonado pelo tempo. Viver-se de uma forma constante e apaixonada, não é? Depois, também, enviem só quem viva seduzido por Deus. Quer dizer, é o princípio e o fim, não é? Estas seriam duas características que me parecem muito importantes para construir o futuro. E, finalmente, eu sei que é muito difícil, mas dos momentos áureos que eu passei lá no Cúmene era quando tínhamos a oportunidade de irmos para a casa do Tiago Miranda e do Pedro Miranda, que tinham um sítio que eles denominaram que é ociário do ócio, onde se discutia tudo, onde nos encontrávamos, onde víamos o Cerro 13,4 e era um tempo onde se estava sem tempo e era um espaço onde se estava sem espaço e se possível que não tenham nem agenda nem relógio. Mas há aqui algo que se deve manter, que deve ser transmitido aos próximos cúmenes, a forma de atuar, ter sempre o Evangelho no centro, na forma de receber as pessoas, na forma de conversar, na forma de dialogar. E também para o futuro, para mim e para qualquer pessoa, algo que me dá muita esperança foi sentir que no Cúmene eu consigo realmente criar bases e alicerces que posso levar para a vida e que vou realmente levar para a vida e que me transformaram enquanto pessoa e que me deram a minha personalidade e que me ajudaram a crescer muito. A minha esperança é que o Cúmene possa ir sempre connosco e este local seguro de individualidade autêntica com quem nós somos e de diálogo possa realmente ir sempre connosco para onde quer que nós estejamos, mesmo que não tenhamos a casa do Cúmene connosco. Pronto, eu acho que esta questão de ser casa do Cúmene é muito forte, de facto. Aquilo que eu vi há pouco tempo, o provincial, o Padre Miguel Almeida, dizer uma coisa que também me marcou, que foi que hoje em dia aquilo que é radical é ouvir aquilo que é diferente de nós. Ou seja, mais do que a polarização, o radicalismo hoje é conseguir ouvir uma opinião diferente e escutar e respeitá-la. Isso foi uma coisa que eu senti sempre aqui no Cúmene. Era uma coisa que eu desejava que acontecesse, ou seja, continuasse a ser um espaço aberto a todos, sem discriminação e em que as opiniões tivessem todas lugar,
com respeito. Acho que era isso que eu gostava. No mundo de hoje, acho que é assim aquilo que sinto que é mais necessário. E, portanto, o que eu desejo para o Cumne não são mais 50 anos. Brincando com as coisas, no mínimo 500. Quer dizer, mas para dizer isto de alguma maneira, não é? Portanto, que a graça de Deus encha aquela casa de futuro e de bênção. Que não se perca o que está bom e que se corrija o que está menos bem. Para os próximos 50 anos, eu espero que a casa ou o Cumne se mantenha na capacidade de ser uma porta aberta para todos. Quanto mais diversos, melhores, mas que trabalhe esta capacidade de ser uma porta aberta aos estudantes, não só da cidade de Coimbra. Bom, perfeito, obrigado. Tá? Tá, sim, senhor. É só isto? Uhum. Yay! Eu gostava de desejar que se mantivessem sempre aprendizes. Das coisas que eu aprecio nos Cúmenes e noutros destes centros universitários é que hoje são muito diferentes do que eram no princípio e que eram 10 ou 20 ou 30 ou 40 anos depois. A vida está lá e se tiverem esta arte de cozer a vida com a realidade e a palavra de Deus, isto vai dar um tecido novo. As linhas estão lá, mas os tecidos vão se diferentes. Se for tudo igual como era no quartel-general em Abrantes, continua tudo como de antes. Isto morre, mas já está morrido antes de iniciar, já está morto. Portanto, a capacidade de se renovar, e acho que é grande. E sempre como resposta. Não é uma coisa a partir da minha cabeça, mas é uma coisa a partir da realidade e de uma cabeça, de uma fé, de uma arte, de uma capacidade de escuta, de diálogo, de interação, que isto é, peraí, as coisas quando menos, é como fazer um bolo, pá, a gente mete uns ingredientes e não sei, eu não percebo nada de culinária, mas aqui, às tantas mete-se e depois medra um bocadinho, mete-se ao forno, está alourado, pronto, agora já se pode servir o cake, mas antes que se sirva o cake é preciso fazer muito trabalho. As coisas caídas de céu aos trambolhões não acredito. E não tem futuro. Obrigado. Não tem de quê. É muito bom. Olha, boa culinária. Pá.